Olá pessoal, meu nome é Fernanda, sou terapeuta holística e sistêmica. Nesse vídeo eu vim trazer para você a importância de você observar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Porque são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, as nossas emoções é que cria a nossa realidade. Então, se você está aí vivendo uma realidade que você não está feliz, que você não está gostando, significa que é você que está trazendo esse sentimento, essas emoções, esses pensamentos, você está alimentando como verdade. Por isso você está vivendo essa experiência. Por mais que você não esteja gostando, por mais que você não esteja consciente, mas está no seu inconsciente, e por isso você está atraindo essa experiência que você não está gostando. Então, sabendo disso, que você é um ser de luz, um ser feito de energia. Tudo é átomo, né? Tudo é frequência, tudo é energia. Então, sabendo que nós atraímos as coisas através de um sentir, de uma emoção, e essa emoção só vai chegar até você se você aceitar o pensamento que chega. Se você pegar aquele pensamento que chegou até você e você aceitou, ele vai transformar em um sentimento. E esse sentimento, que é uma emoção, vai trazer aquela vivência para você, quer você goste ou não. É assim que funciona, é a lei do universo. Então, trazendo para cá, para esse entendimento que eu tive, né, com a minhas experiências que eu tive, que eu tenho no dia a dia, quando eu estava na minha jornada de expansão de consciência, eu comecei a observar que eu comecei a estudar e comecei a entender que tudo no universo era energia e que tudo que eu estava vivendo, aquele caos de enfermidade, de vitimismo, de desprezo, de abandono, de rejeição, né, que ninguém me amava, que eu era coitadinha da história, né? Observando tudo isso, não foi fácil eu entender que era eu que estava criando isso, que era eu que estava sentindo esse sentimento e através desse sentir eu estava trazendo mais disso para minha vida. Mas eu comecei a observar e comecei a perceber que fazia sentido. E que realmente tudo que eu senti em relação a mim mesma, eu vivia novamente outra experiência. Às vezes com um personagem diferente, mas a sensação de sentimento era a mesma. O sentir era o mesmo. Os personagens mudavam, mas o sentimento era o mesmo. Então, eu estava trazendo, criando mais do mesmo, porque quanto mais eu me sentia rejeitada, mais vinha situações para me sentir mais rejeitada. Quanto mais eu me sentia enferma, mais doença aparecia para poder eu estar mais doente, né? E de certa forma ali, eu fui percebendo, né, que realmente o sentimento que chegava até mim, eu aceitava como verdade, gerava um sentimento, né? Aquele pensamento chegava até mim, eu aceitava como verdade. Quando eu aceitava ele como verdade, vinha um sentimento, uma emoção, e aquela emoção tinha aquela força de eu jogar para o universo e o universo perceber que era aquilo que eu queria viver mais, né? Que era aquilo que eu estava gostando, independente de eu estar gostando ou não, e o universo trazia mais do mesmo para mim. E aí eu consegui perceber isso, né? Tô trazendo aqui para vocês, consegui perceber isso. Eu consegui perceber que tudo parte de dentro de mim, que tudo que eu estava vivendo partia primeiro de dentro de mim. Então, se a minha vida estava uma bagunça, se estava um caos, esse caos, essa bagunça estava no meu interior, né? Estava dentro de mim, estava dentro do meu interno. Então, para que eu viesse mudar o exterior, estava dentro de mim. Então, para poder eu mudar fora, né? Para eu poder mudar o caos que eu via, né? Fora, eu tive que olhar para dentro de mim. Eu tive que perceber que tudo que eu estava vivendo fora, primeiro eu estava sentindo. Eu estava sentindo dentro de mim. E quando eu percebi isso, eu falei assim, eu vou ser inteligente. Eu vou pegar esse sentimento que eu estou sentindo dentro de mim e vou transmutar, vou transformar ele. Vou transformar essa energia em outro sentimento. Então eu comecei a observar os meus pensamentos. Comecei a observar o que é que eu pensava,
o que é que aquele pensamento trazia de emoção para a minha vida, né? No início que eu comecei a fazer isso, não foi fácil. Vou dizer para vocês, não foi fácil. Porque eu estava a vida toda num programa de reclamação, de murmuração, de vitimismo. Então, para mudar um padrão de pensamento, não é do dia para a noite, não é fácil. Então, muitas vezes eu passava pela manhã, eu fazia minha meditação, eu fazia o Ho'oponopono para reprogramar minha mente, mas eu passava o restante do dia reclamando, murmurando e dando palpite na vida do outro, dando opiniões, julgando. E aí eu percebi que não estava adiantando eu fazer o Ho'oponopono, eu fazer as meditações, né, que estava sendo ensinada ali no curso que eu estava fazendo, porque eu ficava meia hora meditando, fazia o Ho'oponopono, né, fazia um mantra, mas eu passava o restante do meu dia praticando a reclamação. Eu passava a parte do meu dia praticando a reclamação, murmurando, julgando, me vitimizando. Mas eu percebi isso. E quando eu percebi que eu tinha que levar isso para a minha vida no dia a dia, esse olhar de presença, de estado de presença, observando os pensamentos que chegam até mim, porque os pensamentos é que faz eu sentir a emoção e a emoção é o que faz eu viver a vida que eu quero viver. É a emoção, né? Juntamente, primeiro o pensamento, depois vem a emoção. Eu comecei a observar meus pensamentos. E aí eu percebi que a bagunça que estava na minha vida, o caos que estava na minha vida, era resultado das práticas que eu estava fazendo. Então, eu consegui perceber isso, que toda bagunça, todo o caos que estava na minha vida era resultado das minhas práticas diárias. E aí, ao perceber isso, eu comecei a mudar as minhas práticas diárias. Eu comecei a trazer para a minha vida, para o dia a dia, a observação de olhar cada pensamento que chega até mim. Porque a gente pensa um pensamento por vez, a gente pensa muito. É mais de 60 mil pensamentos por dia. Mas é possível a gente observar cada pensamento, porque chega um por vez. E eu comecei a observar o que que cada pensamento trazia para o meu sentir. Qual que era a emoção que eu sentia quando esse pensamento chegava até mim. E aí eu comecei a selecionar os pensamentos que ficavam e os pensamentos que tinham que ser cancelados, que teria que sair do meu campo. E quando eu comecei a observar isso, comecei a selecionar, eu comecei a me transformar, a transformar a minha vida, transformar a minha frequência. Comecei a cuidar mais de mim. Comecei a olhar para dentro de mim com outro olhar, com outra percepção, né? E quando você começa a cuidar de você, você começa a se transformar, porque esse cuidado começa por você. É você que está cuidando de você, é você que está selecionando o que entra e o que sai da sua vida, porque você sabe o que é melhor para você quando você está no estado de presença, de observador, de observar qual o pensamento que chegou aqui. Chegou um pensamento, o que é que eu estou sentindo com esse pensamento? E aí você escolhe se ele fica ou se ele sai, porque você tem o poder da escolha. E quando você começa a resgatar esse poder de escolher o que é melhor para você, você começa a escolher coisas que você quer viver, coisas que traz alegria para o seu coração. E aí você começa a se transformar, transformando os seus pensamentos, transformando as suas emoções, transformando as suas atitudes e as suas ações. As suas atitudes, as suas ações, elas começam a ser conscientes. Você vai ter consciência do que você está pensando, do que você está sentindo e do que você está fazendo. Então, o caminho de transformação, de mudança, é você saber olhar para dentro de você, observar os pensamentos que chegam até você, qual que é a emoção que esse pensamento traz.
É o que você quer para a sua vida? É o que você quer viver? É o que você quer sentir? E aí você escolhe. Então, não é difícil quando você tem esse olhar. Então, quando você começa a ter ações conscientes, você começa a construir um mundo melhor para você. Esse é o caminho, não tem outro caminho. O caminho de olhar para dentro de você, para que você possa escolher uma vida de alegria, de amor e de liberdade. Porque é isso que nós estamos aqui buscando ser livre. E essa liberdade só acontece quando você começa a cuidar de você, começa a observar tudo que chega até você, para que você possa escolher o que vai ficar e o que vai sair. Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Beijo de luz para todos vocês.